Boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde, estejam no aconchego dos seus lares e também espero que vocês estejam evangelizando. Como assim? Falando com seus amigos como é bom e com seus parentes também, como é bom praticar, ouvir e exercitar o estudo do Evangelho. Lembremos que esse estudo muito nos ajuda a refletir melhor, nós aprendizes do Evangelho, e através dessa reflexão, desta aceitação e compreensão, com certeza caminhamos na nossa vida com mais serenidade, com mais calma, com mais atenção em tudo que nos cerca, compreendendo que nós somos frutos de muitas encarnações, que hoje todos os nossos defeitos, todos os empecilhos que enfrentamos são muitas das vezes karmas que herdamos de outras existências. Muitas pessoas ficam zangadas quando no Espiritismo se fala sobre isso, pois elas dizem: como eu posso pagar por algo que eu nem lembro que eu fiz? Mas nós fizemos. Se nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação e sabemos que somos almas eternas, então não há por que duvidar. E se hoje temos uma boa conduta, às vezes sem vícios, se somos mais ponderados, somos mais calmos, não podemos julgar quem assim não é, pois com certeza somos porque reencarnamos, e se reencarnamos é porque estudamos e aprendemos todos os dias a nos fazer melhor. É fruto de, talvez, centenas, milhares de anos. Então, não julguemos, meu irmão, esta pessoa que está ao seu lado ou que faz parte do seu grupo que ainda não compreende, ainda não tem a leveza de aceitar as diretrizes de Deus e muitas das vezes fica muito zangado, fica esbravejando contra tudo, contra todos e até contra Deus, pois para cada um vai chegar o momento desta compreensão. Pode não ser agora, pode não ser ainda nesta existência, mas com certeza todos estamos caminhando para uma elevação moral. E como já muitas das vezes dissemos aqui, o momento é de uma terra de regeneração. E junto com esta regeneração estão vindo os anjos, estas crianças mais sábias, crianças tecnológicas, crianças que têm uma capacidade de aceitar uma alegria, algo diferenciado em seus corações, pois serão os semeadores do nosso amanhã. Pensemos nisso e continuemos com o nosso programa. E chegou o nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 68. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram na questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de quem necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto,
Não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Esse texto, essa passagem, me fez lembrar muito, como eu já falo para vocês, né? Nós temos que ver, ouvir assuntos que nos edifiquem. E tem um filme na Netflix que é Os Escolhidos, Choose. É muito interessante porque fala da escolha dos apóstolos e como eles pareciam muitas das vezes que não estavam presentes do Senhor, do Mestre, de Jesus, ali, frente a frente, e ainda por muitas vezes pensavam que parecia mentira, parecia que ele não era o Messias. Como pode? Imagine nós aqui que não estamos presenciando ali no dia a dia a visão do Cristo na terra. Como para muitos é difícil acreditar que existe um Pai olhando por nós. E eles ali, os apóstolos, presente com o nosso Mestre, ainda duvidavam, ainda tinham dificuldade de ouvir e de compreender todos os ensinamentos. Questionando, duvidando, teimando, chorando, muitas das vezes até questionando entre si, mas se ele é o Messias, por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Por que ele deixou acontecer isso? Porque as mesmas indagações que nós fazemos como homens na nossa pequenez da nossa fé. Como duvidar do Mestre? Como duvidar de uma energia maravilhosa que domina e controla o nosso planeta, que governa toda a natureza, que faz de algo sublime, como um pequenino inseto, às cores de uma flor, a toda essa imensidão de cores que a gente vê ao amanhecer e ao anoitecer, que lidera com perfeição e maestria tudo que nos cerca, o ar de todo dia, a água que corre nos rios. Gente, Jesus é maravilhoso. Como nós podemos duvidar? Como nós nos permitimos ficar dormindo e caminharmos como sonâmbulos pela terra?
Quando o Mestre nos confiou através da nossa reencarnação, ele nos deu um propósito, uma missão. Acordemos para que esta missão se faça agora, presente, e não duvidemos. Paremos de questionar. Este momento de questionamento já passou, gente. Agora é acreditar e fazer. Estas pessoas que ainda teimam em dormir, ainda teimam em esperar algo fantástico, maravilhoso, uma mágica dos céus, a mágica verdadeira, ela acontece dentro de nós, quando nós despertamos para o trabalho com o próximo, para o trabalho com Jesus, para estarmos amando o próximo como gostaríamos que amassem a nós mesmos e fazer pelos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Então, o momento de acordar é agora, pois tomar cuidado, meu irmão, pois quando você fechar os olhos e sair da pátria espiritual, da pátria terrena, talvez você não tenha mais a oportunidade de voltar para este planeta e você estará dormindo em outros lugares para reconstruir do zero toda a sua jornada. Então, o momento é agora, é o presente. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer a nossa esperança de todos os dias, de poder fazer diferente, de recomeçar, de nos permitir olhar o mundo de maneira mais positiva e alegre, apesar de qualquer intemperança. Todos os dias temos a chance de ajudar ao nosso próximo, levando esperança àqueles que caminham na mesma estrada. Não nos deixarmos esmorecer. Levante a cabeça, meu irmão, e caminhe alegremente, confiando que Deus tudo vê e que Ele não permite que seu filho sofra para sempre. Agradecer a mais esse almoço fraterno. Está chegando. Será no dia 17 de agosto, como vocês bem sabem. E espero também que todos os pais agora, neste domingo que passou, tenham tido um ótimo seu dia, com saúde, alegria, junto das pessoas que você ama, ou perto ou longe, através dos meios de comunicação. Espero que todos tenham tido um ótimo Dia dos Pais. Com essa mesma alegria é que esperamos você neste nosso almoço, que em especial agora, dia 17, vamos ter show ao vivo, a feijoada da Júlia, panquecas de palmito e de frango, empadão, doces e bingo, e aquele nosso cafezinho com nossa também especial, a nossa cereja do bolo, que é a palestra da Vânia Barbosa, com o tema Pai Geraldo. Lembre-se, preste atenção no horário para você não chegar atrasado. A palestra será às 11 horas da manhã e logo em seguida começará o nosso almoço. Ok? Que Deus ilumine em dobro a todos vocês que nos ajudam, e especialmente agora, nesta campanha para o 13º dos nossos colaboradores.
Agradeço também de coração a sua prece e orações que tanto fortalecem a nossa casa. Agradeço a ajuda no nosso bazar, nos itens do vestiário, dos calçados e também em objetos, como objetos diversos para a casa e roupa de cama, banho, assim como os móveis também são bem-vindos. Sofás, a nossa cama de solteiro, poltronas. Agradeço também a visita de vocês que estão vindo à casa, trazendo as doações, depositando na nossa conta. Tem muito nos ajudado. Muito obrigado. Que vocês recebam em dobro. Gratidão. Todo o carinho de vocês com a casa e com as nossas vovós. Um imenso abraço a cada um de vocês. Bem, agora chegou o nosso momento festivo, os nossos aniversariantes de agosto. Quem será? Vamos lá? Aniversariante: Maritia Viana Ferreira, Pedro Viana Saide, Estevão Viana Saide, Bernardo Dória, parabéns! Leonardo Dória, Maria Eduarda Viana Quintela, Ana Júlia Dória, Vera Lúcia dos Reis, muita saúde, muita paz, Marta Ferreira Trentino, Geraldina Rocha da Silva, Simone Salcedo Rodrigues, a Simone do Bazar. Eu também faço, dia 29 de agosto, Luz Marina Salcedo Rodrigues, Flávia Gomes Souza Paiva, Carla Campos de Oliveira, Isaac Salcedo Rodrigues, Bianca Perrota Lobato de Magalhães, Gelda Fernandes, Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues, Lindalva dos Santos Queiroz. Eu não falei seu nome e você também é aniversariante de agosto? Então, se sinta abraçado. Parabéns, muita saúde, aproveite o seu dia, comemore, ganhe muitos abraços e lembre-se, o maior presente é a nossa saúde, são os amigos ao nosso lado, nossos familiares e a alegria de viver. Que Deus ilumine a todos vocês. Agora que nós já estamos bem nutridos com as alegrias do nosso aniversário, vamos então para os alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, massinha, açúcar, pó de café, material de limpeza, para a nossa casa ficar bem cheirosa, para quando vocês chegarem aqui, sentirem o zelo que temos com a casa. Precisamos, então, de desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, usamos bastante, sabão em barra, todos esses itens. Se você não puder trazer aqui esses itens, anote a nossa conta corrente no Banco do Brasil. Vamos anotar? Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Anote o nosso CNPJ 34022 756 000153. Se você quiser dar uma passadinha aqui na Praia da Rosa, 1237, no Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro, teremos muito prazer de recebê-lo. Lembrando que aqui o horário de visita é sempre de 15 horas às 17 horas. Se você prefere deixar a sua contribuição
lá na cidade, na Avenida 13 de Maio, anote, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. O número da sala é 31 90 38 73. Estávamos com um probleminha com essa linha, mas agora já está tudo resolvido. A Simone está sempre na sala de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E também por esse contato você pode deixar o nome para a prece. Se você não conseguir por algum motivo, você também pode ligar aqui para Paulo de Tarso. Anote 2462-5176. E por esse telefone, você também pode confirmar a sua presença no nosso almoço, o que ajuda para que a gente possa se organizar. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima.
sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nas mensagens dos Espíritos, nós hoje vamos estudar o item 14. É uma mensagem de Carita, em Lyon, 1861. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém.
Vós, espíritas, podeis ser-o na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes cada semana uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como fazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono nos corações. Mas com que fim trabalham? É que veio aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus vos inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um desses dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, porque é para vós que elas trabalham assim. E vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento. Vejo chegarem-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que lhe agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Bem, meus amigos, o Espírito Carita nos explica aqui bem direitinho as diferenças entre as maneiras de nós praticarmos a caridade. Sem dúvida, nós podemos praticar a caridade financeira, econômica, ajudando aquele que está sem recursos a minorar um pouco a sua situação dramática, que ele vai poder com algum dinheirinho comprar alguma coisa, um agasalho, uma comida. Isso faz parte. Agora, realmente é uma situação, até certo ponto, constrangedora, porque aquele que recebe, às vezes está fazendo em extrema situação, porque não é aquilo que ele gostaria. Vocês podem dizer, mas tem gente que abusa. Tem, mas não é o caso. Vamos considerar aqueles que estão ali forçados pelas circunstâncias e não se sentem confortáveis e têm que pedir dinheiro aos outros. Da mesma maneira, nós quando damos, também nos sentimos meio desconfortáveis, porque vem em nós a cabeça de que nós temos momentaneamente mais e o outro tem muito pouco. Então a gente fica até um pouco complexado com essa história, tentando fazer alguma coisa para justificar um pouco para nós mesmos aquilo que nós possuímos demais. Então, é uma situação constrangedora, como eu disse aqui, para ambas as partes. Ao passo que, se nós executamos entre nós, mesmo com parentes, amigos, quaisquer um, a verdadeira caridade, que como disse a irmã Rosália na outra mensagem, é nos aturarmos uns aos outros, é sermos indulgentes uns com os outros, é nos perdoarmos uns aos outros, então com certeza nós estaremos praticando a verdadeira caridade. Ou então partimos para um pequeno trabalho,
manufaturando algumas coisas que possamos levar a esses irmãos menos afortunados. Por hora ficaremos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 155. Paz em nós. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Abraçando a renovação espiritual para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra, qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Cultivas bondade e afirmam-te idiota. Mostras paciência e imaginam-te poltrão. Esqueces golpes sofridos e chamam-te de covarde. Praticas a humildade e apontam-te por tolo. Falas a verdade e supõe-te obsesso. Exerces brandura e julgam-te preguiçoso. Auxilias fraternalmente e envenenam-te o gesto. Confias e dizem-te fanático. Cumpres obrigações e há quem zombe de ti. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para diante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência, na convicção de que felicidade verdadeira significa, em tudo, paz em nós. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Mariane Medeiros da Silva Barbosa, Sheila Medeiros da Silva Barbosa, André Afonso, Maria Morgana Medeiros Afonso, Rebeca Medeiros Afonso, Joaquim Medeiros Afonso, Frederico José Mendonça de Carvalho, Faulaber, Sheila Vanina da Silva Caboclo, Alberto José Faulaber, Ubirajara Gomes, Itamar Gomes de França, André Luiz de Oliveira Alves da Silva, Altair Aires Torres, Ailane Cristina Aires Torres de Menezes, Miguel Aires Torres, Saraí Aires Torres, Vinícius Longo, Ricardo Fonseca de Carvalho e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes, Iara Gomes de Gouveia, Nelson Morgado Moreira, Rodolfo Ricardo Albrecht, Elvésio Carvalho de Araújo, Samuel Dias Trindade, Aurani Sindra Silva, Tayane Elui, Rosália Castilho, Enessi Araújo da Costa, Heitor Lucas Rezende Oliveira,
Carmen Vicentim Matiello, José da Silva, Alice Garcia, Sônia Maria Joaquim, Orimar Oliveira Dias, Geni da Silva Samari, Estevão Samari, Marcos Estevão Samari, Neri Vital de Andrade, Helena Pereira Marins, Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio, Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eldes, Toshio Fujimoto, Wanda Paula, Valda Paula, Elza de Souza, Rosa Nilda Martins da Silva e Beatriz Oliveira Francisco. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, quando compreendermos que a dor do vizinho é tão grande ou maior que a nossa, dispondo-nos a auxiliá-lo, quando substituirmos a tristeza ou desânimo pelo trabalho na prática do bem, considerando o divino valor do tempo, quando aplicarmos aos outros aquilo que desejávamos nos fizessem, quando percebermos que os erros do próximo são quase sempre muito menores que os nossos, quando admitirmos que a oportunidade da alegria e da paz deve fluir do céu não somente para a nossa casa, mas para o caminho da humanidade inteira, quando observamos que as nossas esperanças e necessidades são irmãs das necessidades e das esperanças de toda a gente, quando reconhecermos que só o bem praticado por nosso próprio esforço, com o nosso suor, com o nosso sacrifício e com as nossas mãos, pode fabricar o mérito para nossa alma, quando admitirmos que os nossos parentes e afeiçoados não são as melhores pessoas do mundo, e sim criaturas iguais às outras, carentes de nosso concurso fraterno, mas nunca de nossa lisonja corruptora, quando sentirmos a imposição da guerra contra nós mesmos, a fim de liquidar as cercas do egoísmo e do ódio, da ignorância e da miséria espiritual que nos combatem sutilmente, entrincheiradas no centro de nosso próprio ser, quando aceitarmos a realidade de que os outros se renovarão para o bem, se estivermos para o bem renovados, e de que educaremos o próximo à medida que nos educarmos, então, minha irmã e meu irmão, a mentira fugirá do nosso campo de ação, como a treva desaparece à frente da luz. O progresso e a decadência dependem simplesmente de nós. Quem desce à intimidade da furna, conformar-se-á com a sombra. Quem se eleva para o cimo dos montes, rejubilar-se-á com a bênção da glória solar. Meu companheiro de todas as tardes, preparemo-nos para a verdade, aprendendo com a luta, purificando-nos com o sofrimento, aperfeiçoando-nos com o serviço do bem, e sublimando-nos com o amor puro, porque, consoante os ensinamentos do Divino Mestre, só a verdade nos fará livres, só a bondade nos aproximará do Cristo Jesus.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.